Sim, fundação, porque o Instituto de Física foi fundado em 1971, 70. Eu sou mais antiga, porque eu entrei no curso de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, lá na Rua Maria Antônia. Eu fiz todo o meu curso lá e quando eu estava no terceiro ano, o professor Cesare Mansueto Giulio Lattes, para mim, o maior físico brasileiro, ele veio do Rio para São Paulo e me convidou para ser bolsista da disciplina de Física Superior. E aí, então, eu no terceiro ano comecei trabalhando com César Lattes e fui até quando ele foi embora para a Unicamp, trabalhando no grupo dele em raios cósmicos. Então, o Instituto de Física foi fundado bem posteriormente, né? E aí eu, logo já formada, eu fui contratada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e permaneci desde então até minha aposentadoria compulsória em 2006. Não, não sou, na verdade, convidada, mas eu continuo vindo ao Instituto todos os dias como se nada tivesse mudado, continuo fazendo as minhas pesquisas, continuo dando as aulas e, para mim, nada mudou. Há mudanças, né? Mas dar aula é um negócio maravilhoso, porque você está em contato com a juventude e você acompanha as mudanças culturais, mudanças sociais, né? Por exemplo, naquela época não tinha tanta violência, tanto assalto, tanto homicídio, né? E hoje esse tipo de coisa é mais frequente. Eu mesma sofri um sequestro relâmpago, tendo saído da aula às 11 da noite, eu fui no estacionamento, tinha um cara apareceu com um revólver e na verdade ele queria sair da USP e me colocou dentro do carro e eu estava com uma estudante e ele saiu dirigindo e queria sair da USP. Aí ele foi para a direção do IPT e eu disse, olha, por aí está tudo fechado, temos que ir para a entrada principal. Aí ele não quis, foi lá na direção da favela e felizmente saiu sem acontecer nada, mas saiu dirigindo tão louco que eu dizia, é hoje que eu morro aqui. Mas esse tipo de coisa, né, acaba sendo mais frequente mesmo dentro da USP, coisa que não acontecia no começo da cidade universitária. Não, na década de 57 a 60. Olha, na minha casa eu nunca tive problema absolutamente com nada. Eu sempre tive liberdade total, mas a liberdade na minha família está associada à responsabilidade. Nós te damos toda a liberdade, mas você é responsável pelos seus atos. E eu escolhi o curso que eu queria fazer, nunca tive nenhum problema, nem em casa, nem na sociedade. E naquela época tinha muitas mulheres fazendo curso de física, mais do que hoje. Hoje são bem menos mulheres fazendo curso de física. Naquela época, nós já estávamos na cidade universitária. E eu, na verdade, não fui para Maria Antônia, eu fiquei na cidade universitária mesmo, mas teve confronto com o pessoal do Mackenzie, sim. Eu direi que talvez não seja tanto esse ponto. Quando eu vejo a lista de alunos, os nomes, eu vejo que os nomes são muito brasileiros. Enquanto que na década de 70 tinha muito nome de estrangeiro, principalmente judeus.
E hoje você vê a lista de nomes, só tem Silva, Souza, Santos, que é a grande maioria. Então, eu direi que talvez o interesse pela carreira de outras raças acabou diminuindo, talvez pela dificuldade da profissão mesmo, né? Ou você, no Brasil, fica na academia, e que é difícil, não é fácil de você conseguir uma vaga, ou você vai dar aulas. Dar aula em colégios, né, públicos é uma coisa muito complicada, porque o salário é muito baixo, e com isso as pessoas não querem ir dar aula. Então, se é para dar aula, é melhor fazer um curso mais fácil. O curso de física é um curso difícil. Então, é melhor fazer um curso mais fácil se é para dar aula, né? Então, eu acho que existe um grande problema. Os bons alunos que poderiam vir para fazer o curso de física, por causa disso, e também porque os físicos, isso é um problema mundial, os físicos não estão com muito interesse em motivar bons alunos a virem fazer o curso de física. E com isso eles estão indo para outras áreas. E os físicos não estão muito interessados em fazer essa ponte para atrair bons alunos, né? E há físicos nos Estados Unidos que estão batalhando muito nisso, até prêmio Nobel, para atrair bons estudantes a virem fazer o curso de física e fazerem, né, uma ciência de ponta. Eu não sei se é problema do governo. O problema do governo é tentar pagar um salário melhor para professores. O problema, eu direi, que é mais dos físicos. Então, talvez o governo tenha culpa no sentido de que qual é a valorização de cientista? A valorização é feita pelo número de papers. Então, se você não publica papers, você não ganha bolsa de pesquisa, você não faz ascensão na carreira, que a ascensão na carreira é feita com bolsa de pesquisa. E aí, se ele fica querendo dar boas aulas, dedicando a docência, ele acaba perdendo o seu tempo de fazer pesquisa para publicar papers. Então, a grande tendência é as pessoas quererem fazer pesquisa para escrever papers, e aí o ensino fica para trás. A minha área de pesquisa continuo trabalhando ainda, mas foi em dosimetria da radiação. Então, eu me interessei muito por radiação, como medir radiação, efeitos biológicos das radiações, e isso acabou me enveredando para acidentes em reatores nucleares no mundo, e como é que estão os reatores nucleares em geral, né? O funcionamento, o tempo de vida, o preço de cada reator nuclear, e acabei me enveredando por essa área. A outra coisa no qual eu venho me dedicando, apesar de não dar nem dinheiro, nem fama, apesar de nada, eu pessoalmente acho que a vida, né, me proporcionou coisas maravilhosas. Eu consegui estudar de graça toda a minha vida e consegui me formar pela USP, consegui ser professora da USP, e com isso eu comecei a achar que eu tinha que devolver alguma coisa à nação. E essa alguma coisa que eu poderia fazer foi escrever livros. Então, eu tenho me dedicado a escrever livros didáticos, livros-textos, e estou lançando no dia 1º, agora no Museu do Futebol, o livro Física do Futebol.
Não tem nada a ver com educação física. Mas o professor de educação física, Marcos Duarte, é coautor, porque ele trabalha com a física em cima de todos os esportes. Então, a ideia, né, que está na nossa cabeça é que nós, tanto o professor Marcos quanto eu, demos aulas para pessoas que não são físicos. Eu dei muita aula para pessoal da biologia, para pessoal da farmácia, e foi aí que eu percebi que a física é maravilhosa só para físicos. E eles diziam: para que física? Não serve para nada. A física é uma decoreba, eu tenho que decorar fórmulas. Então, a minha tentativa, né, o primeiro livro foi Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, dedicada ao pessoal das áreas biológicas, para mostrar como a física pode facilitar a vida deles, como a física é interessante, né? E não tem nada que decorar nada, a física é raciocínio. E então tentei mostrar que não tem nada de decoreba e que a física pode ser útil. Então, a partir daí é que eu trabalhei, em todos os meus livros tem esse pano de fundo que é a motivação. Eu preciso motivar os estudantes a gostarem de física. Então, a física do futebol é o seguinte: ele é todinho com pano de fundo de futebol, jogador de futebol, campo de futebol, bola de futebol, clima, altitude, pressão na bola, é inteirinho com jogador de futebol, choque entre jogadores, o que acontece, né? Energia num estádio de futebol com energia solar. E a ideia é motivar estudantes que odeiam física, mas adoram futebol. E para mostrar que eles podem aprender física a partir do futebol. Publicar um livro é a coisa mais difícil que tem no Brasil. Você tem um livro, o primeiro livro, eu fiquei uns 3 anos procurando editora, e eu direi que foi por sorte. É que eu tive uma aluna que trabalhava numa editora, mas o livro já estava na McGraw, e a McGraw nos enrolou durante os 3 anos, dizendo: estamos avaliando, e nada. Até que um belo dia tinha uma aluna e ela disse: o meu chefe vai querer publicar, que a gente tinha distribuído em forma de apostilas. E cada livro é uma luta de 10 anos procurando editora. Não é absolutamente fácil, muito pelo contrário, é dificílimo. Esse livro de Física do Futebol, a gente escreveu para começar como livro-texto para ensino médio. Não conseguimos publicar. Por quê? Porque as editoras queriam Física 1, 2 e 3 para o governo comprar e distribuir para alunos. E quando o governo compra, sei lá, 1 milhão de cópias. Então, as editoras queriam Física 1, 2, 3, e eu só tinha Física 1. E aí, não consegui com nenhuma editora. Olha que mandei para editoras várias e tudo foi recusado. Até que eu encontrei uma editora que decidiu publicar, mas transformando em paradidático. Então, a gente teve que modificar tudo. Tiramos todos os problemas do exercício do fim do capítulo, modificamos toda a linha, né? E aí, agora que está para publicar, a editora decidiu levar para colégio, e o pessoal do colégio quer problemas agora. E aí, onde é que nós vamos? Aí eles vão colocar no site do livro, na editora, todos os problemas resolvidos, problemas a serem resolvidos, para vocês verem como é difícil. É dificílimo publicar livro no Brasil. Você tem um livro e, a partir de um livro já pronto, você sai à procura de editoras, e são 10 anos até conseguir alguma editora. E quando consegue, quer que a gente modifique inteirinho para começar do zero. Eu acho que cada dia mais está melhorando. Alguns anos atrás, realmente, trabalho em física aplicada era considerado numa categoria menor.
mas eu acho que está melhorando cada vez mais. E quem tem trabalhado muito nos esportes, na física aplicada ao esporte, é o coautor do livro de Física do Futebol, o professor Marcos Duarte. Ele foi professor aqui da Escola de Educação Física durante vários anos e ele se transferiu e é professor da Federal do ABC. E ele é uma pessoa que dá muitas e muitas entrevistas no domingo, no Globo Esporte, em tudo que se relaciona com esporte. E ele analisou inteirinho o gol de bicicleta do Pelé. É um trabalho belíssimo. O salto da Daiane. Por que a Daiane consegue saltar daquela forma? E tem um outro do campeão de salto tríplice, em que ele mostra, e até deu uns conselhos, qual é o ângulo com que ele deve saltar. Porque o ângulo em que dá alcance maior, né, a física mostra que é 45 graus. Então, mas ninguém salta 45 graus. Então, ele disse, olha, se você saltar um pouco mais, você atinge distância maior. Então, ele analisa todos os esportes, né? Analisa bolas de esportes, porque a grande maioria dos esportes usa algum tipo de bola. Então, tem bola de futebol, que é trabalhadíssima. Essa última bola, a Jabulani, nossa, como foi trabalhada, comentada. Mas tem a bola de golfe. A bola de golfe é uma das bolas mais analisadas do mundo. Ela é toda trabalhada, tem umas coisinhas, umas esculturazinhas. Tem a bola de ping-pong, a bola de golfe, a bola de basquete, a bola de tênis. Cada bola tem sua especificidade. Então, eu acho que essa área é uma área que tem muito a continuar fazendo, né? Exatamente, esse é um problema seríssimo, porque várias escolas, principalmente escolas particulares, eles querem aprovar aluno no vestibular. E aí, quando você fornece um livro desse tipo, eles acham que não tem problema para a FUVEST, né? E vem com queixa desse tipo. Mas há outras escolas, outros professores que não estão tão interessados em fazer o aluno ser aprovado na FUVEST. E uma forma de pensar que você pode ensinar o aluno a raciocinar e, a partir disso, ser aprovado na FUVEST. Eu acho que é um caminho interessante. Ou não? Não. É algo complementar. Não desviei nada. Continuo trabalhando na radiação. E o livro que eu lancei em 2010 chama-se Física das Radiações. Na minha opinião, é um livro belíssimo. É um livro belíssimo, tem um capítulo imenso sobre efeitos biológicos das radiações. Então, eu continuo o meu enfoque, o meu interesse nos efeitos biológicos. Então, eu acompanho, né, tudo que fala de sobreviventes de Hiroshima, Nagasaki e agora lá em Fukushima. Continuo acompanhando para ver se há alguma alteração, alguma mudança. E, de fato, tem-se notado mudanças, né? Resultado de pesquisas mais recentes de que existe um efeito biológico tardio, bem tardio, 60 anos depois, 50, 60, 65, 70 anos depois, de que há mais pessoas morrendo de doenças cardiovasculares do que as pessoas que não foram expostas à radiação em Hiroshima e Nagasaki. E isso, os efeitos que eles têm observado é a arteriosclerose. Então, são problemas circulatórios. E isso tem sido provado também com mulheres que foram expostas à radiação quando fizeram tratamento de câncer de mama com radioterapia, né? Então,
causa arteriosclerose. Então, tem coisas que interessantes que continuam surgindo e existe um grupo em Hiroshima que continua estudando e eles querem agora ver os efeitos nos netos, nos bisnetos. Então, eles acham que esse é um estudo que ainda vai 50 anos para ter como é que, né, os efeitos estão se propagando nos descendentes. Então, há muita coisa interessante. Essa é uma questão complicada, porque não existe segurança 100%. E é sempre problema de aquecimento. Então, no Japão, eu não sei se você está sabendo, hoje só tem 5 ou 4 reatores funcionando. Dos 55 reatores, na época do acidente de Fukushima, eles foram fechados e a população não quer que reabra, porque o reator precisa de manutenção. E cada vez que vai fazer manutenção, eles fecham e a população não quer, né, a reabertura. E eu fiquei abismada, porque as pessoas no Brasil dizem como é que a Alemanha vai sobreviver, porque a Alemanha, Angela Merkel, disse, olha, até, sei lá, 1920, nós vamos fechar todos os reatores. E eu dizia, eu acho que estão, na minha opinião, fazendo uma pesquisa violenta para ver como é que vão sobreviver sem energia nuclear. E, de fato, eles já estão construindo linha de transmissão, vão utilizar energia solar do deserto de Saara. Do deserto de Saara. Já estão construindo uma série de linhas de transmissão para levar a energia para a Alemanha. Então, o pessoal está tentando sobreviver, né, de alguma forma. Eu acho que tem que dedicar a pesquisa em energia para conseguir obter energia de outra forma. E por que o Brasil está com essa política de construir mais usina nuclear? É porque... Se a gente tem tantos recursos naturais, por que o Brasil ele vai atrás dessa energia nuclear que está todo mundo indo contra? A senhora sabe me explicar? Olha, eu sempre acho que tem adeptos da energia nuclear. E esses adeptos fazem de tudo porque acham que no Brasil não tem perigo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando Mercadante foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia, ele disse, olha, se faltar água, nós vamos construir, então, uma hidroelétrica lá em Angra para poder água para refrigerar se tiver algum acidente. Quer dizer, olha que não é um absurdo construir uma hidroelétrica? Não é para gerar energia, mas sim para poder água para refrigerar se tiver algum acidente nos reatores de Angra. Então, eu não sei, a energia nuclear para geração de energia é muito cara. É muito mais cara do que se pensa, porque não são consideradas várias questões. Por exemplo, a questão do descomissionamento. O descomissionamento é desmantelar o reator e devolver aquela região onde tinha o reator nuclear para o público. Isto demora 60 anos. Então, o tempo que um reator demorou para ser construído, o reator funcionou para gerar energia, equivale ao tempo de descomissionamento. Então, esse tempo o dinheiro para descomissionamento equivale ao dinheiro gasto na construção do reator. Então, é um dinheiro muito grande. E quem é que vai arcar isso? É a concessionária? É o governo? São questões que não estão muito claras quem é que vai arcar. Então, tem questões bastante nebulosas, mas as pessoas que são adeptos da energia nuclear, né,
continuam adeptos e querem, porque querem. No Japão, eles fecharam vários... Estão fechados. Estão fechados. Como é que ele está gerando energia? Pois é. Eu acho que é um problema complicado e eu acho que o governo japonês, já de um bom tempo, estão incentivando as pessoas a colocarem coletor solar no teto das suas casas. Então, eu tenho uma sobrinha que construiu uma casa no Japão e ela colocou o coletor coletor solar com a ajuda do governo e ela usa essa energia e o que sobra vende para a cidade. Então, eu acho que tem muitas cidades, né, o Japão, que não tem tanto sol como no Brasil. Estão tentando sobreviver de alguma forma. Não tem nada a ver. Nada a ver. Porque eu nasci no interior de São Paulo, em Pereira Barreto, e eu fiz o meu primário lá, e eu conversava com os meus pais em japonês, e quando fui na escola pela primeira vez, a minha professora me chamou e disse: você não pode mais falar japonês em casa. Eu saí de lá chorando, porque eu dizia, como é que eu vou conversar com meus pais que não sabem falar português? E fiz o primário e não tinha ginásio na cidade, uma cidadezinha minúscula, e aí eu queria vir estudar. Aí o meu pai disse, não, você fica por aqui mesmo. Quando você fizer 18 anos, eu te mando para São Paulo, você vai estudar arte culinária, vai estudar corte e costura para casar com as suas irmãs. E eu pensei cá comigo, mas não é isso que eu quero da minha vida. E aí eu fui estudar japonês, que tinha escola japonesa, estudei muito japonês. Estudei corte e costura, porque eu já disse, eu já estudo, quando eu tiver meus 18 anos, eu vou fazer outra coisa, porque eu não vou precisar mais. Eu tenho, minha família, nós somos em 9. Os meus pais vieram do Japão com 7, e eu fui a primeira a nascer no Brasil. E eu costurei roupa para cada um dos 9 irmãos quando eu tinha 11 anos. Para dizer, olha, eu já sei costurar, não preciso mais fazer corte e costura aos 18 anos. E aí eu aprendi tudo que era possível aprender naquela cidadezinha. Daí a 2 anos criaram um ginásio. Aí eu fui fazer o ginásio. Olha que coisa mais incrível. Não tinha professor. Meu professor de francês era um farmacêutico, que nem ele sabia francês. Meu professor de história era um contador que não sabia nada de história. Meu professor de matemática era um juiz de direito. E ele é quem acabou incentivando a todos nós, contando as histórias de Maupassant. Aí eu tive um professor de português excelente. Foi quem salvou. Um padre. Ensinou latim para nós e português, a salvação. Então, eu hoje acho, né, que se você vai num ginásio, porcaria, mas se você tiver um professor de matemática e um professor de português bons, é a solução. O resto se resolve. Se você sabe português, você sabe interpretar problemas de física, de química, né? E se você sabe matemática, você sabe resolver problemas. E quando eu terminei o ginásio, eu não tinha aprendido quase nada, eu sabia as histórias de Maupassant, sabia bem português, sabia latim, mas o resto, inglês não sabia nada, francês não sabia nada. E aí eu falei para o meu pai, agora eu quero estudar numa cidade grande. Posso ir para São Paulo? Aí ele disse, agora você pode, porque o seu irmão está casado, você vai na casa dele e dali você vai estudar. Aí eu vim para São Paulo e o meu irmão me colocou no melhor colégio de São Paulo, o Colégio Estadual de São Paulo, era o antigo Roosevelt. Não é São Joaquim, é na Praça Dom Pedro.
Parque Dom Pedro. E aí eu fui estudar e a professora de matemática pergunta: quem nunca viu o teorema? Aí ela diz: é bom você arrumar professor particular. A professora de francês entrou falando francês. A professora de inglês fazia nos últimos 5 minutos dictation. 10 erros, nota 0. E eu voltei para casa e falei para o meu irmão: não vou dar o prazer de dizer que eu fui reprovada. Eu vou largar o curso, estudar sozinha e volto no ano que vem. E aí ele me disse: nada disso, se você reprovar, não liga não, todo mundo reprova. E aí eu fiquei uma semana pensando: o que eu vou fazer da vida? E eu falei: olha, se é para ir, é para valer. Aí eu comecei a ir bem em desenho, né, que era tudo com Épora e companhia, perspectiva. E aí as minhas colegas começaram a me procurar querendo troca. Eu te ensino inglês e elas vinham, falavam inglês e diziam: repite para mim. E eu comecei a repetir, né, e as colegas ensinando francês e eu ensinando, no fim, desenho, matemática, física. Foi uma troca. Quando acabou o curso, tinha terminado em 2º lugar. Fui para a área de exatas porque eu tinha uma certa facilidade, mas não tem nada a ver com a origem. Não, nada disso. Interesse pela física, pela facilidade na parte de exatas. Há cerca de, talvez, 30 anos, o nosso grupo, eu e algumas colegas, nós fizemos um projeto tentando implantar o curso de Física Médica, né, bacharelado com habilitação em Física Médica. E esse curso seria o curso de Física e as optativas seriam todas ligadas à área de Física Médica. A gente não teve o apoio do Instituto de Física para a criação desse curso de Física Médica. Daí a alguns anos, o Ribeirão Preto criou o curso de Física Médica e hoje existem uns 11 cursos de Física Médica pelo Brasil. Mas, a partir da nossa área de pesquisa, nós formamos estudantes que foram para a área de Física Médica, principalmente na área de radioterapia, e continuam liderando nessa parte. Então, apesar da gente não ter o curso de Física Médica, a nossa pesquisa possibilita a formação de estudantes nessa área que vão para a área de Física Médica. E eu acho que é uma parte importantíssima, né, da parte de física aplicada e que eu acho que tem feito bons progressos na área de tratamentos radioterápicos, na medicina nuclear, né, na processamento de imagens, na área hoje de radiologia diagnóstica, em que se pensa muito na proteção radiológica, como calcular blindagens e tudo mais. Sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que eu sou favorável ao reator multipropósito, que vai produzir radioisótopos, que vai se conseguir fazer muita pesquisa na área de nêutrons, né? Mas eu acho que são propósitos diferentes, reator para geração de energia nuclear. Porque eu acho que você pode construir reator multipropósito com mais segurança e mesmo porque eu acho que o Brasil tem muitas alternativas para a geração de energia nuclear. Então, a tecnologia nuclear aplicada é uma área importantíssima, sem dúvida. Eu acho que há muitas coisas, né, que são feitas, devem ser feitas e continuar fazendo pesquisa. Tem um trabalho interessante
de psiquiatras da Universidade de Brasília e de Goiânia, que eles entrevistaram as pessoas lá da Goiânia que foram expostas ao Césio 137. E na entrevista, eu li o trabalho e eles descrevem sintomas que são psicossomáticos. Tem muita dor de cabeça, muito estresse e pergunta se isso é por causa da radiação. A radiação não faz isso, isso é psicossomático. Então, eu acho que muitas pessoas que são expostas à radiação acabam tendo esse tipo de sintomas, né? Sintomas diversos psicossomáticos. Pois é, eu estou a par, porque eu dou aula na disciplina Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes e Não Ionizantes. Então, essa parte de frequência mais baixa e energia mais baixa é chamada radiação não ionizante. E são ondas eletromagnéticas usadas em fornos de micro-onda, em comunicações, em telefone celular, né? Radiação ultravioleta, que faz parte, e todas essas ondas de rádio, de FM e companhia. Então, existem novidades que as pessoas, né, têm um temor muito grande, algumas pessoas, de que as ondas de telefonia celular causam câncer. E, no fundo, é uma coisa muito interessante, porque isso parece a questão de reatores nucleares, que os americanos dizem: eu preciso de reator nuclear, eu quero reator nuclear, mas não no meu quintal. Então, as pessoas querem usar o telefone celular, mas não querem a antena celular no seu campo de visão. E algumas coisas interessantes têm surgido, né? Por exemplo, campos eletromagnéticos, campos elétricos e magnéticos de 60 Hz das linhas de transmissão de energia nuclear foram considerados por um Instituto de Pesquisa de Câncer numa categoria que considera possível carcinogênico. Porque encontraram casos, né, na Dinamarca de tumor cerebral, leucemia, na região, ou crianças ou pessoas que usaram estão próximas às linhas de alta tensão. Então, vamos ver como é que fica, né? Esse tipo de estudo é um estudo complicadíssimo, porque é um estudo epidemiológico. Então, quando se faz um estudo epidemiológico, é necessário que tenha um grupo de controle e um grupo que você quer analisar. Onde é que está o grupo de controle, ou pessoas que não usam, poucas pessoas que usam pouco telefone celular? Então, não existe. O mundo inteiro usa celular. Então, não tem grupo de controle. E é um tipo de pesquisa complicadíssimo, porque o câncer é uma doença que começa com um dano no DNA, mas até desenvolver o câncer propriamente dito, mesmo no caso de Hiroshima e Nagasaki, ainda se vê aumento de incidência nas pessoas que foram expostas na época da explosão de Hiroshima. A incidência é maior, o que significa que foi devido à radiação que tomou na época da explosão. Então, o câncer é uma doença a longo prazo. Então, você acompanhar pessoas, o telefone celular ainda é uma novidade, não é algo que tem, sei lá, 70 anos para você ver o efeito, mesmo as linhas de alta tensão. Então, são coisas que precisa-se de tempo para chegar a alguma conclusão. Talvez, né, seja até tarde demais. Na verdade, eu... Não, pode perguntar. Não, só queria saber se está gravando.
eu trabalhei com César Lattes, quase prêmio Nobel, e na época que eu trabalhei com César Lattes, ele me mandou para os Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Lá estava Masatoshi Koshiba, que era um grande amigo do Lattes. Masatoshi Koshiba ganhou o prêmio Nobel de Física por trabalho em neutrinos no laboratório Super Kamiokande, lá no Japão. E eu trabalhei no laboratório em que ele estava liderando na Universidade de Chicago, no início da minha carreira científica. E, na verdade, depois eu mudei de área, mas eu diria que César Lattes é o maior cientista brasileiro pelas interação que ele tinha naquela época com as pessoas do mundo, pelas pesquisas que ele fazia, pelas sugestões que ele dava para nós no estudo que ele decidiu, né, dizer você faz isso, e cada vez que a gente tinha alguma dúvida ia perguntar para ele, ele dava 10 sugestões. Ou a gente ficava com medo de ir perguntar para ele porque ele dizia, você é incapaz de imaginar alguma coisa? E então são trabalhos na área de raios cósmicos, né? O laboratório em Chakaltaya que ele montou, o complexo total, né, da atividade do César Lattes como pesquisador. Infelizmente ele foi embora para a Unicamp e aí eu acabei mudando de área e foi aí que eu comecei a trabalhar em medir dose de radiação. Mas hoje em dia é muito fácil você ter contato com cientistas do mundo inteiro. E eu continuo tendo contato com cientistas daquela época que veio ao Brasil convidado com o Lattes, e um dos cientistas foi diretor do Rocket Center. Nesse Rocket Center, eles tinham construído vários satélites que eles colocaram no espaço. Então, quando eu estive no Japão, eu fui visitá-lo e continua meu amigo, trocamos cartões postais, mas cada vez que eu quero saber notícias do Japão, notícias de Fukushima, a quantas anda, eu escrevo para ele e pergunto, é verdade que fecharam quase todos os reatores nucleares? Porque esse tipo de notícia a gente vê muito em New York Times, né? E hoje é facílimo com a internet você ter notícia do mundo. Mas muitas vezes eu fico com receio de que a fidedignidade da notícia. Aí eu escrevo para cientistas que são de primeira linha, perguntando como é que as coisas estão no Japão, como é que é verdade que os reatores nucleares foram fechados, como é que estão sobrevivendo sem energia. E eu, né, tenho contato da época de César Lattes, mas eu tenho contato da minha área de pesquisa com pessoas do mundo e trocamos, né, figurinhas, na verdade. Hoje em dia é facílimo isso, mas sou da época que não tinha xerox. Imagina o mundo sem xerox. Imagina, você produziu uma tese de doutorado sem xerox. Aí você coloca um papel carbono no papel e quando erra tem que apagar um a um. E aí o medo de perder aquela única cópia que você tem, né? Então, eu acho que depois vem a computação, a internet, eu acho que hoje a vida está facílimo. Tinha que ser mais preciso, né? Antigamente tinha que ser mais preciso. Antigamente, a gente fazia tudo cálculo com régua de cálculo, que tinha que avaliar as incertezas, né? Aí um belo dia, uma aluna minha de doutorado veio e perguntou, olha, o que é uma régua de cálculo? Eu tenho 3 réguas de cálculo na gaveta da minha escrivaninha. Aí eu falei para ela, olha, você dá um jeito de ver o filme Odisseia no Espaço, 2001, né, com Tom Hanks, que ele está trabalhando com régua de cálculo. Eu falei, você vai lá ver o filme e veja como é que funciona. A régua de cálculo é uma engenhoca, na verdade, maravilhosa. O conceito é um conceito maravilhoso. Então,
é da era de ábaco, né? Eu aprendi a fazer cálculo com ábaco, com o meu irmão mais velho, que ele fazia conta, e ele não precisava de ábaco, ele só fazia assim com a mão para somar. E tinha resultado certinho. Eu não concordo tanto com a eficiência. Eu acho que as pessoas não sabem muito aproveitar. Eu vejo, por exemplo, que imagina fazer ajuste pelo metros e milhos quadrados na unha, né? É uma coisa trabalhosíssima, mas a gente fazia e pensando, o que eu estou fazendo? O que isso me leva? Enquanto que hoje tem programas, os alunos fazem e não sabem o que estão fazendo, não sabem o que é que estão minimizando, por exemplo. Então, eu vejo que essa facilidade, por outro lado, levou a não compreensão do que está fazendo de uma forma muito direta. E eu quero falar uma coisa, né, que eu acho que essa internet está levando. Plágio. Porque os alunos fazem copy-paste e isso é um plágio. E tem muito plágio. E eu vou dizer que eu sou campeã de plágio. Eu tenho um livro que ele foi plagiado por tanta gente, capítulos do livro, que aí alguém me diz, olha, você devia ficar contente porque se ele está sendo plagiado dessa forma é porque ele é muito bom. Ele foi traduzido para espanhol, um dos meus livros, está free download, eu não sei quem traduziu, está na América Latina inteira. Um belo dia eu descubro isso, e eu mandei e-mail, era num site da Costa Rica sobre acidentes naturais, e a pessoa me telefonou 3 vezes, aflitíssimo, que era um site gratuito, se eu não permitia que colocasse, eu falei, não, eu quero que você retire. E aí eu perguntei, há quanto tempo esse livro, free download, está, em espanhol está? Aí ele olhou o número e disse, há uns 10 anos. Eu quase caí de costas, mas parte desse livro foi plagiado num documento de deputados do Partido Verde, e eu entrei em contato com eles para perguntar como é que surgiu o plágio. São assessores. Eu dei uma bronca nos assessores para saber de onde eles tinham copiado e por que não tinham colocado referência. Eles tinham copiado de um site. E o site, eles me deram. Aí eu entrei no site, era um rapaz, estudante de biologia da universidade lá em Belo Horizonte. Aí eu mandei um e-mail para ele e disse, isso é plágio, você faz favor de tirar, porque esse é crime, eu vou te denunciar. O rapaz não tirou, e aí alguém me disse, olha, escreva para a UOL que ele está assediado na UOL. E a UOL tirou. Um belo dia, nesse mesmo artigo sobre acidentados de Goiânia, eles plagiaram um bom pedaço do meu livro. E que tudo eu encontro por acaso, né? Porque eu estava procurando, eu falei, não, quero saber como é que estão os acidentados de Goiânia. Aí quando eu li, eu escrevi para o professor, e ele disse, professora, mas que vergonha, não sei como isso aconteceu. Eu vou pedir para Jornal de Psicologia para fazer correção. Eu não sei no que deu. Mas, recentemente, eu detectei um plágio numa tese de MBA, apresentada na Escola Politécnica de Radiação Não Ionizante, de um artigo meu. E como é que eu descobri? Gente, eu acho esse mundo muito engraçado, porque uma editora me mandou o texto para eu analisar, para ver se valia a pena publicar. Quando eu vou lendo, eu digo, mas esse é meu texto. E aí eram 100 páginas, 15 páginas era
ponto e vírgula, plágio do meu livro. Aí eu mandei para a editora mandou uma carta para o autor, dizendo como é que a gente ficaria se tivesse publicado esse livro. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que combater muito, começando com nossos alunos, que eles já vêm desde a escola elementar fazer esse copy-paste, que não pode plagiar. Por quê? Porque se eles fazem copy-paste, se eles leem o que eles copiaram e aprendem, eu já estou até satisfeita, mas eles não leem nada, entregam aquilo que fez copy-paste para o professor corrigir. E eu, como professora, me recuso a corrigir coisa que eles fizeram copy-paste, que eles nem leram. Então, estou corrigindo para quê? Então, eu acho que é uma grande batalha que a gente tem que trabalhar em plágios. Quer dizer, que não pode plagiar. Essa tradução para o espanhol, pelo menos a autoria estava... Não, a autoria constava, por isso que eu achei. E eu tentei descobrir como é que isso aconteceu. Porque esse livro meu é Radiação, Efeitos, Riscos e Benefícios. E o pano de fundo é um livro pequeno. O pano de fundo é acidente de Goiânia e acidente de Chernobyl, que eu vou contando como é que aconteceu, vou ensinando um pouco de física no meio, quais foram as consequências, né? E é um livro muito interessante, fácil, nível colegial, e não existe nada parecido em língua espanhola. E tem uma física espanhola que foi trabalhar nos Estados Unidos na Organização Pan-Americana da Saúde. E cada vez que acontece algum acidente radiológico, acidente com fonte radioativa, ela é chamada na América Latina para dar ajuda. E ela veio várias vezes ao Brasil e, numa das vezes, eu dei o meu livro. E ela achou maravilhoso esse livro. Então, eu acho que a fonte é dela, que ela deve ter andado pela América Latina, cada vez que tem algum problema, algum acidente, algum convite, ela levava esse livro. E alguém deve ter xerocado e alguém decidiu traduzir. Não consegui saber quem traduziu. Nem a fonte, para falar a verdade, mas dá free download. Eu acho que os livros vão acabar indo para livros digitais. Eu acho que a tendência é essa. Mas eu acho que não deve ser gratuito, porque tudo que é gratuito as pessoas não dão valor. Eu acho que pode vender baratíssimo. Esses dias eu li que tem uma autora americana, né, de livros, romances, e ela levou para tudo quanto é editora. E foi tudo negado. Aí ela colocou na internet. E aí ela começou a vender por $3, $2 e bombou. O que ela está vendendo é uma coisa de louco. Então, eu acho que a tendência vai ser essa. Mas não pode copiar. Eu acho que pode copiar, mas tem que aprender. Então, não é copiar sem ler e entregar a cópia. Eu acho que tem que dar um jeito, né, fazer com que eles leiam. Pode baixar, pode copiar, mas tentar entender o que está copiando. Porque eu acho que o professor também muitas vezes pensa, já copiou, para que eu vou corrigir essa cópia, né? E nem ler direito. Mas eu me lembro que até na época em que a gente dava apostila, e você escrevia a apostila, e tinha erro no seu texto. E os alunos copiavam até o erro. Eu disse, mas até o erro copiam, né? Não pode. Se ele é esperto e corrige o erro, eu até dou nota 10, né? Por aí, copiar até o erro. Não pode. Eu acho que está bem. Está bem. Poderia estar melhor, como ele diz, mas não está mal, não. Acho que tem diversas áreas de pesquisa, tem diversos bons pesquisadores, né? E eu direi que
da minha época como estudante para cá, eu vejo que o número de bons professores, pouco a pouco, vem aumentando. Porque os professores, em geral, não querem dedicar muito a dar boas aulas, porque dá trabalho. Principalmente se você vai dar aula para pessoas que não são da física, não são da área de exatas, dá muito trabalho, porque se você não tentar motivar, não fizer um trabalho de estudar a linguagem deles, você tem que estudar o que eles gostariam de ouvir. E para isso você tem que estudar. Então isso, na verdade, dá bastante trabalho. Dá trabalho, mas por outro lado dá satisfação, porque você aprende muita coisa. Você aprende a vida. Bom, tem que separar as coisas. Energia nuclear, tem a energia nuclear que tem aplicações fantásticas e tem a energia nuclear que são reatores nucleares para geração de eletricidade. Essa é que a gente pode não querer. A outra salva vidas. Principalmente na medicina, faz a radioterapia, salva vidas, radiodiagnóstico, medicina nuclear, descobre doenças e cura e salva vidas. Então tem que separar a energia nuclear para geração de energia elétrica, é que eu direi que o Brasil, felizmente, tem outras fontes. Então, como não é isento de sofrer algum acidente, porque quanto mais seguro mais caro fica. Você pode colocar segurança, sim, mas aí a energia elétrica gerada fica inviável financeiramente, porque acaba ficando muito cara. Então, eles colocam menos itens. Depois que aconteceu o acidente de Three Mile Island, nos Estados Unidos, eles colocaram 150 itens de segurança para melhorar. E isso encarece, isso fica caro. E esses 150 itens, na verdade, não foram todos colocados nos reatores de Angra 1 e Angra 2. Então, esse que é o problema. À medida que você não coloca segurança, pode acontecer algum acidente. É aí que está o perigo. Então, enquanto o Brasil, um país tropical, abençoado por Deus, tem várias outras fontes de energia, eu acho que a gente deveria tentar aproveitar e tentar convencer as pessoas. A minha percepção é de que estão tentando levar avante a Angra 3, já até recomeçaram, mas eu acho que vai prorrogar, por causa do preço. A presidenta Dilma deve perceber que o preço que vai ter que colocar nessa usina é muito alto. Por enquanto, eu diria que o Brasil não precisa. É verdade tudo isso. Então, as pessoas não têm informação. Então, tem medo absurdo de certas coisas e não tem medo de outras coisas que deveriam ter medo. Então, se falar para você que na época em que os americanos fizeram testes na Nevada, eles explodiram 50 bombas atômicas no deserto de Nevada, a água na torneira da cidade de New York estava contaminada com plutônio e com césio. Então, as pessoas, eu acho que não têm informação. E, por falta de informação,
decidem certas coisas que eu até direi que não deviam ter feito, né? Com medo, vim embora para o Brasil, eu acho que não é a solução agora. Voltar para o Brasil porque quer rever a família, a situação financeira no Japão não está bem, né? Então vale a pena, mas não fugir da radiação lá na região de Tóquio. Acho que o Japão vai passar uma fase social, econômica complicada por causa desse acidente. Essa vocação sabe que não, da família? sabe que não. Não sei se vale a pena, né? Porque é uma carreira um tanto complicada. Você trabalha, você não ganha poder, você não ganha dinheiro, é bastante complicada, não é? Hã? O que é que se ganha, então? O gosto, né? O gosto. O prazer de aprender cada dia mais, gostar do que faz, que na verdade, eu vou confessar uma coisa, eu venho todos os dias, como eu sempre vim, apesar de ter sido aposentada compulsoriamente, porque eu não venho trabalhar, eu venho me divertir. Para mim, isso é diversão, isso é prazer, isso é vida. Mas passar isso para outras pessoas, né, para parentes jovens, dizer, olha, vai fazer física que é bom, não é bem assim, né? Eu deixei eles muito à vontade, muito à vontade. Tem um sobrinho neto que entrou na economia, ele entrou na INSPER, entrou na FGV, entrou na USP e ficou muito indeciso qual escolher. O pai dele é professor da Odonto aqui da USP e eu aqui da Física. E aí a gente queria que ele viesse para a USP, mas ele ficou muito indeciso, mas acabou escolhendo pela USP, pela FEA. Não sei como é que foi, e ele me disse, eu conversei com tanta gente, e eu dizia, olha, a grande diferença é que a FEA está dentro de uma universidade, enquanto que as outras escolas onde você entrou não é universidade, você está numa escola. Isso aqui é universidade, você vai encontrar colegas de tudo quanto é área, você vai trocar ideias, né, de universidade, ideias universais. Eu acho que você vai divertir muito mais aqui dentro da USP do que nas outras escolas, né? Que o ensino deve ser meio parecido. Talvez os professores da USP sejam piores, porque aqui ninguém manda professor nenhum embora. Enquanto que numa escola particular, professor ruim, se dá aulas ruins, manda embora, né? Então, as aulas devem até ser melhores, mas, de qualquer forma, para a gente se fazer na vida, não é só com professores. Professor bom é uma coisa, professor somente dá indicações. O aluno tem que rachar. Não tem jeito, não adianta ter o melhor professor do mundo se o aluno não estudar. Tem que estudar. E Ailton, Chamon, todos sabem, né, que aqui na física todo mundo dedicou muito para chegar onde está. Não é com pouco, né, que a gente consegue se manter dentro da física. Diretamente dentro. Mas se você pudesse recomeçar, você faria carreira de físico de novo? Faria tudo igualzinho. Inclusive a área. Inclusive a área.